eu tive na minha vida algumas oportunidades de viajar de avião. Para você, assim, não achar que eu estou tirando onda, né? Sei lá, se você já viajou ou não viajou. Mas a primeira vez que eu andei de avião mesmo, eu devia ter 30 e alguma coisa. Então, beleza? Pô, tá tranquilo, não estou tirando onda, né? Já viajei velho e tal. Mas das poucas vezes que eu viajei, cara, eu vou ser sincero com você, não curti, não foi legal, beleza? Não é legal, por quê? Porque você está num ambiente ali, né? Você está nas alturas e, pô, existe um painelzinho assim que faz questão de te deixar mais nervoso ainda, de que você está lá, sei lá, quantos metros de altura, numa velocidade de sei lá quantos quilômetros por hora, que teu carro nunca chegou nessa velocidade. E aí eu ficava assim, meu Deus, o que pode acontecer? Negócio perigosíssimo. Cara, e eu não sei se é porque, né, eu não tinha muita condição de pagar uma viagem muito legal, mas o avião que eu peguei, cara, pô, parecia que ele estava batendo asas assim, que a asa ficava balançando. Eu falava assim, meu Deus, a asa do avião balança. Nunca tinha pensado que isso podia acontecer. Para mim era aquele negócio assim, certinho, né? Mas a asa ficava assim, gente, tem alguma coisa errada. Esse avião vai cair com certeza, tal. Cara, já fiz umas viagens muito ruins, assim, com muita turbulência. Pô, alguém já pegou uma parada dessa, assim, turbulência? Cara, é coisa estranha, cara. Porque, pô, o avião tá no ar, né? Mas parece às vezes que bateu num buraco, tá passando, né, no quebra-mola, o avião faz assim, blá, blá, blá. Como assim, gente? Tá no alto, tá voando e tá passando no quebra-mola. Quebra-mola eu entendo, que eu sou da cidade próxima aqui. Já passei sufoco no avião, cara. Passei sufoco. Tem até uma música antiga que fala sobre esse negócio de ter medo de avião. Certamente não é do tempo de vocês. Cara, tu já passou algum sufoco em alguma viagem assim? A gente vai ler um texto da palavra de Deus que Jesus, ele vai caminhar com os seus discípulos, ele vai entrar num barco, numa embarcação, Jesus vai dormir. Só que no meio da viagem de barco, pô, vai acontecer uma tempestade muito sinistra. E aí nessa tempestade os discípulos ficam desesperados. O que você tem que entender aqui? Cara, eram pessoas que lidavam com o mar, eram pescadores, a maioria dos discípulos de Jesus, a maioria era formada por pescadores. Então são pessoas acostumadas com o mar, tudo bem? Se você vir um marinheiro ou um pescador achando que o negócio no mar está perigoso, pô, é porque está muito perigoso mesmo, porque a gente é acostumada. Eu lembro que quando eu andava nesses aviões aí, eu olhava sempre para o rosto das pessoas que trabalhavam no avião, para ver, né, qual é a deles, assim, pô, eu estou passando mal aqui, mas vou ver. Aí eles estavam tranquilos. Não sei se era fingimento, não sei se é o treinamento que eles têm, né, pô, ó, qualquer situação você faz a cara de que está tudo tranquilo, tudo sob controle. Pô, e eles estavam tranquilos, mas os discípulos de Jesus, eles começaram a se desesperar e começaram a temer a própria morte. Então, Jesus é acordado, porque Jesus está dormindo, tirando uma soneca. Jesus é acordado, então, pelos seus discípulos, e ele diz algumas palavras que são muito importantes. Então, apesar de estar escrito Mateus 9 a Mateus 8, verso 23 em diante, diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele respondeu: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança, que é calmaria. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?
O que está rolando aqui? Jesus já vinha apresentando o seu poder. Jesus é apresentado pelos evangelhos não como qualquer pessoa, não como uma pessoa muito especial, simplesmente, não como Jesus, o grande líder, Jesus, o maior líder de todos, Jesus, o maior psicólogo de todos, Jesus, o maior empreendedor de todos, Jesus, o maior sábio de todos. Não, esses livros venderam muito, mas a verdade é que o Evangelho apresenta em Jesus uma figura única. Jesus é mais do que qualquer um já foi. Jesus é o Deus que veio ao mundo encarnado. Jesus é apresentado como Deus. Se você considera Jesus qualquer outra coisa que não seja Deus, ou você está errado, ou Jesus está errado. Jesus nunca se apresentou como um grande mestre somente. Jesus nunca se apresentou como um profeta somente. Jesus nunca se apresentou como alguém que ia apontar o caminho para a salvação. Não, Jesus se apresenta como o Filho de Deus, como o Filho do homem profetizado no Antigo Testamento. Jesus se apresenta como aquele que é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus se apresenta como o próprio caminho, a própria verdade e a própria vida. E Jesus diz que ninguém vai a Deus senão por Ele. Jesus é totalmente exclusivista. Saca só, hoje a gente vive uma sociedade que busca o inclusivismo de diversas maneiras. Algumas formas de inclusão a gente toma como, tops demais, tipo, vamos incluir as pessoas com deficiência. Existe um princípio no direito, que é um princípio aristotélico, que vai dizer que os desiguais devem ser tratados de modo desigual de acordo com as suas desigualdades. Ou seja, você pode estabelecer privilégios para algumas pessoas, e isso pode ser bom, beleza? Então, tem uma pessoa que ela seja cega, por exemplo, então ela tem um direito especial sobre filas, assentos preferenciais, etc. Então, a gente vive uma sociedade que é inclusivista, mas Jesus, no que se refere às religiões, ele é exclusivista. Então Jesus diz o seguinte: nenhuma religião vai salvar ninguém, nenhum sacerdote vai salvar ninguém, nenhum padre vai salvar ninguém, nenhum pastor vai salvar ninguém, nenhum ser humano vai salvar ninguém, nem você pode se salvar, somente Jesus pode salvar. A Deus pertence a salvação, foi a conclusão do profeta Jonas. A salvação pertence ao Senhor, é Ele quem salva. Jesus é Senhor de todas as pessoas, querendo elas ou não. Então, Clóvis, eu estou aqui pela primeira vez, beleza? Não acredito em nada do que você está falando. Já entrei numa igreja igual a você. Hoje eu estou aqui pregando o Evangelho. Ou seja, Jesus é Senhor de todos, até daqueles que dizem que não acreditam nele. E Jesus pode tocar no seu coraçãozinho e fazer um dia você se tornar um pastor, pregador do Evangelho. Jesus, ele se identifica como o único, a única forma de ser salvo é através de Jesus Cristo. Os discípulos estão caminhando com Jesus e eles estão vendo vários sinais e milagres, e os evangelhos estão apresentando isso para a gente. Jesus já tinha curado pessoas, beleza? Jesus já tinha pregado a palavra de salvação. Jesus já tinha feito algo que ninguém tinha feito em toda a história, que não é ressuscitar pessoas, beleza? Você lembra do profeta Eliseu e do profeta Elias?
pessoas já tinham ressuscitado no Antigo Testamento, mas nunca na história um cego tinha sido curado da sua cegueira. Nunca. E isso acontece através de Jesus, como uma forma de confirmar as profecias do profeta Isaías. Então Isaías diz que quando aquele ungido chegasse, a raiz de Davi chegasse, aquele que é o Messias, o ungido, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, quando ele viesse, os cegos iriam enxergar. Jesus é o único na história que faz um milagre desse tipo, mas não somente isso. Agora, nesse momento, Jesus vai mostrar o seu poder sobre a natureza. Os discípulos de Jesus estão com ele, como eu falei para vocês, e há uma grande tempestade. Parece que esse mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, chamado de Lago de Genezaré. É um lago grandão, só que nesse lago, apesar da gente achar que lago é algo, tranquilo, esse ambiente de terra aqui fica 300 metros abaixo do nível do mar. Então, uma grande depressão, na verdade, é uma das maiores do planeta Terra. E nessa grande depressão, você tem uma confluência de ventos e questões climáticas que em algum momento gerava essa grande tempestade aqui. Os discípulos já passaram provavelmente por isso em algum momento, mas dessa vez eles tiveram medo de morrer. Eram pescadores com medo de morrer. Cara, se você está lá na praia de Itacoatiara, beleza? E tem surfista com medo de entrar no mar, pô, quem é você para querer entrar? Não é isso? Vai se dar mal. Eu não piso nem naquela espuminha ali, meu amigo. Eu fico de longe, só olhando. Não tem condições, para mim não tem condições. Eu sou acostumado com Praia das Pedrinhas em São Gonçalo. Não vou para Itacoatiara, vou me arriscar ali. Não tem jeito. Agora, você pensa, o surfista, o cara que entra lá no choque lá, o cara está com medo. Pô, imagina eu, aqui, meu amigo, o mar devia estar grande demais. Não era meio metrinho, nem meio metrão, beleza? O negócio era feio. Aí, os discípulos com medo vão acordar Jesus. O que é maneiro, que esse texto apresenta uma lição que serve para a nossa vida. Saca só, a primeira lição desse texto, seguir a Jesus, não significa imunidade em relação às crises. Seguir a Jesus não significa que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Essa não é do tempo de vocês. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Pô, cara, não vai dar tudo certo. Não é assim. Pelo contrário, é capaz de você começar a seguir a Jesus e começar a dar tudo errado. É bem capaz. É capaz de dar tudo errado. É capaz de dar tudo errado. Por quê? Porque quando você segue a Jesus, você tem que tomar decisões que são decisões, muitas vezes, que levam ao seu próprio prejuízo. Então, eu estou na escola e agora eu sou crente. E aí a galera vai começar a me zoar, botar pilha, vai ficar me perguntando, se tiver isso, você vai fazer, se tiver aquilo, você vai fazer. Você não é livre, você sei lá o quê. É capaz de você se converter e agora não poder mais colar. Porque não é porque o pastor falou para você não colar, não, beleza? É porque você, que tem o Espírito Santo de Deus no seu coraçãozinho, sabe que isso é uma forma de mentir. Porque não é a sua resposta que está lá na prova, é a resposta do outro. Isso é falsidade. Mas você crê em Jesus Cristo, que é a verdade. E por isso você é filho dele, filho da luz. Então você vai dizer a verdade, e a verdade é, não sei, a questão, não sei, escreve isso na prova, professora, não sei. Preferi não colar nessa questão, não sei responder, ponto. Acho que você vai tirar 0 do mesmo jeito, mas vai ser mais honroso do que você tirar uma nota alta,
sendo que foi pela cola, não pela sua própria capacidade. Então, é bem possível que você, sendo crente, você comece a viver uma opção de conflito, uma opção de problema, uma opção de dilema. Então, agora, eu não vou namorar em tal idade, ou agora, eu namorando, vou ter que segurar minha ondinha, namorando. Beleza, estão entendendo o que eu estou falando? Preciso ser mais claro do que isso. Seguir a Jesus não significa imunidade em relação às crises. Então, significa que eu não fico doente, significa que eu vou ficar rico, significa que eu vou passar agora no SISU, porque eu sigo a Jesus Cristo. Não, seguir a Jesus não é sinônimo de riqueza, seguir a Jesus não é sinônimo de fama. É possível que você perca os seus 90 e poucos mil seguidores aí que você tem nas mídias sociais. Ah, mas eu não tenho isso. Beleza, vai perder um pouquinho também. Recentemente eu perdi uns 10 aí, fez diferença para mim. Porque, poxa, eu quase não tenho seguidor. Perder 10 foi muito, proporcionalmente, né? Não é riqueza, não é fama, não é prosperidade. Seguir a Jesus, pelo contrário. Jesus diz, vocês que são meus discípulos, nesse mundo aqui, vocês vão ter aflições. Vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, mas tenham bom ânimo. O que Jesus está dizendo? Fica feliz. Por quê? Porque eu estou com vocês até o fim, e isso é suficiente. Ter Jesus é ter mais do que qualquer outra coisa. Ter Jesus é ter o suficiente. E isso é maravilhoso. Com Jesus a gente é perseguido, mas a gente se alegra na perseguição. O que você tem que se ligar? Tem coisas também que são, no meio das aflições, são fruto daquilo que a gente fez de errado. Então não tem nada a ver com seguir a Jesus, beleza? Estou agora no sufoco, que eu estou na recuperação, sei lá de quantas matérias. Às vezes foi porque você não estudou, não é? Você não estudou, você não se dedicou na hora certa. Aí agora você está colhendo aquilo que foi plantado lá no início do ano. Ah não, estou em recuperação porque o professor lá de filosofia está me perseguindo. Porque quando ele veio com aquele papo marxista dele lá, eu fui contra. Quando ele veio empurrar o ateísmo dele para cima de mim, eu fui contra. Então estou sendo perseguido. Beleza. Aí sim, realmente, é aflição por causa do Evangelho. Segunda lição que esse texto traz para a gente: o modo como enfrentamos as crises está ligado à nossa fé. O modo como a gente enfrenta. Então, qual é a parada? Crise vai ter, beleza? Jesus avisa, Jesus diz que vai ter problema, perrengue, sufoco, vai ter. Agora, o modo como a gente lida com essas coisas vai ser diferente de acordo com a nossa própria fé. Perceba, Jesus não fica incomodado. Olha só, está rolando uma tempestade, Jesus está dormindo. Jesus sabe que ele vai chegar do outro lado, que ele vai passar pela tempestade. Ele está totalmente tranquilo, dormindo ali no meio da tempestade. Jesus não repreende os discípulos, tipo assim, vocês me acordaram, estava no maior sono aqui, maior ronco, tranquilo, e vocês, estão me acordando. Não, recorrer a Jesus é coisa boa. O problema é que muitas vezes a gente fala com Jesus desesperado e cheio de medo. O medo demonstra que nós não temos fé suficiente. Na verdade, a Bíblia vai fazer essa oposição entre medo e fé. Quanto mais fé, menos medo. Quanto mais medo, menos fé. O modo como a gente enfrenta essas questões na nossa vida está ligado ao tamanho da nossa fé. No final das contas, queridos irmãos e amigos, quem crê em Jesus vai ser salvo. Jesus não deixa ninguém para trás. Mas minha fé é muito pequena, vacilante.
Jesus vai te salvar. Só que a gente pode ter uma vida muito melhor se a nossa fé for uma fé um pouquinho maior. E não precisa ser tão grande, é só ser do tamanho de um grão de mostarda, que é um grãozinho desse tamaninho aqui, que talvez você nunca tenha visto na sua vida, né? Você só vê mostarda mesmo quando você joga no cachorro quente, se joga, né, no cachorro quente. Já comeu aquele quarteirão no McDonald's? Quarteirão? Ali tem mostarda, tem ketchup, tem mostarda, né? Tem aquele negócio especial ali, uma cebolinha, picles. Está na hora da fome. Grão de mostarda. A sua fé só precisa ser desse tamaninho, de um grão de mostarda. Mas às vezes a nossa fé é muito menor. Então a gente se enche de medo e de temor. Por quê? Porque a gente não confia plenamente. Jesus censura os seus discípulos. Ele diz aqui, verso 26, porque vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé. O medo diante das circunstâncias demonstra a nossa fé muito pequenininha, diante de um Deus que é muito maior do que qualquer outra coisa. Você consegue entender, cara, que Deus já te livrou de tanta coisa que você nem sabe que aconteceu? Beleza? Já aconteceram livramentos na sua vida que você nem consegue entender. E Deus te livrou e te guardou. E Deus te trouxe aqui nessa sexta-feira. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua vida. Então por que você vai ter algum tipo de medo diante do cuidado de Jesus sobre você? Jesus, ao mesmo tempo, Ele é todo poderoso. E Ele diz assim para o mar e para o vento: shh! E o mar se acalma e o vento silencia. Há pouco tempo a gente teve uma ventania e um vendaval muito doido. Vocês lembram desse dia? Cara, voou coisa, voou telhado de uma casa para outra, que tirou a telha da outra, caixa d'água, árvore, né, que caiu. Uma parte da minha cidade ficou sem luz um tempão. Alguém aqui ficou sem luz? Passou um perrenguezinho aí, diante de uma tempestade, né, diante de uma ventania. Jesus demonstra o seu poder sobre isso tudo, e Ele faz um shh, e tudo se acalma, e tudo silencia. Qual é a tempestade que aflige o seu coração hoje? É bem possível que não seja, né, uma tempestade com água caindo, vento soprando. Mas o que tem te atormentado? O que tem feito com que você não durma? O que tem tirado o seu sono? O que tem tirado a sua paz? O que tem enfraquecido a sua fé? Qual é o pecado que você acha que você não consegue vencer? Existe algum pecado que você pense que é impossível você vencer, impossível você superar? Jesus é aquele a quem você deve recorrer. Peça para Jesus. Ele não se importa que você peça para Ele, mas Ele se importa com o tamanho da nossa fé. Peça para Jesus. Peça para Jesus, e você pode ser tratado nesse pecado, você pode ser curado nessa crise, você pode voltar a dormir. Fale com Jesus, busque a pessoa certa. Jesus pode silenciar todas as vozes e todas as crises e todos os gritos e todos os cortes e todas as tempestades e todos os pesadelos. Jesus pode silenciar todos os demônios. Jesus pode fazer isso. Terceira e última lição desse texto: Jesus é o Messias. O texto quer apresentar isso. A pergunta mais importante de todas é feita ao final. Você já se fez essa pergunta alguma vez na vida? Quem é Jesus? Os discípulos perguntam: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem?
Você viveu uma vida inteira para fazer essa pergunta. Você nunca perguntou quem é Jesus. É hora de perguntar agora. Quem é Jesus? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Essa pergunta tem que sair hoje do seu coração. E a resposta está nesse texto aqui, que garante para você que Jesus é o Filho de Deus, que viu que ser igual a Deus era algo que ele deveria abrir mão e veio a esse mundo para sofrer, para ter insônia e pesadelos, para ser cortado, para sangrar. Ele veio a esse mundo para ser humilhado. Ele abriu mão da sua glória para se colocar numa cruz, no seu lugar. Essa é a obra de Jesus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que deu a vida por você. Jesus é o Salvador. Jesus é o ungido de Deus. Jesus é o Santo dos Santos. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que foi prometido durante toda a história. Jesus, mais do que isso, Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Salvador. Esse a quem o vento e o mar lhe obedecem, esse é o meu Salvador. Foi Ele que salvou a minha vida. Como que você vive essa palavra hoje? A única forma de viver hoje essa palavra é: creia em Jesus. Creia em Jesus, mesmo na tempestade. Creia em Jesus Cristo. Saia daqui com essa certeza. Mas eu não tenho ainda. Recorra a Ele, fale com Ele. Como se faz isso? É só falar: Jesus. Chama pelo nome dele. Jesus, eu estou com medo. Jesus, eu estou em crise. Jesus, eu estou cheio de tormentos. Jesus, eu preciso de você. Jesus, me ajuda, me socorre, me salva. Jesus, fala comigo. Jesus, transforma a minha vida. Quando eu fiz isso, mais ou menos na idade de vocês, Jesus transformou e fez novas todas as coisas na minha vida. Todo pecado foi perdoado, todo pecado ficou para trás. Agora eu sabia que eu não andava mais sozinho. No meio das tempestades dessa vida, Jesus estava do meu lado. Jesus é o meu Salvador. O mais importante para você hoje, sendo jovem, o mais importante para você hoje não é passar no Enem. O mais importante hoje para você não é passar de ano na escola. Isso tudo é importante, beleza? Não é passar de ano na escola. O mais importante para você não é conseguir um namorado, uma namorada. O mais importante para você não é aumentar o número de seguidores na sua mídia social, não é viralizar um vídeo, uma imagem, qualquer coisa desse tipo. Não é o seu time ser campeão ou não ser rebaixado, sei lá. O mais importante para você não é ganhar dinheiro. O mais importante para você é saber com toda a certeza do seu coração que Jesus é aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e só se pode ir ao Pai por Ele. É saber que Jesus é o Salvador da sua vida. Isso é o mais importante. Creia em Jesus. Na tempestade, creia em Jesus. Fora da tempestade, creia em Jesus. Pergunte-se quem é Jesus. Dê a sua vida por essa resposta. Pergunte para você mesmo quem é Jesus para você. Dê a sua vida por essa resposta.
Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra santa, obrigado porque você é o Deus Todo-Poderoso, que cuida da nossa vida, mesmo no meio de tantos tormentos e tantas tempestades que a gente enfrenta, Senhor. Muito obrigado, Senhor, cuida de nós, ajuda a gente a ter essa certeza no nosso coração, Pai. Quem veio aqui hoje, nessa noite, que entenda, Senhor, pelo seu poder, que Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido, Jesus é o separado, Jesus é o santo, o Cordeiro Santo de Deus, que tira os pecados do mundo e que só é possível ser salvo através do Teu Filho Jesus. Pai, faz isso nessa noite, em cada coração, Senhor, por favor, no nome do Teu Filho Jesus, eu peço, amém.